Olá, viventes! Sejam bem-vindos a mais um Luiza News. E hoje eu tô aqui para falar como que a gente pode vender mais usando neurociência e neuromarketing nas redes sociais. O tempo de postar por postar já passou, né? Até antigamente era possível que a gente conseguisse aumentar a nossa audiência postando muito, postando freneticamente, mas hoje essa não é mais uma realidade. É preciso que cada publicação tenha uma estratégia. E é daí que surgiu a história da fada do post, porque normalmente as pessoas acreditam que existe uma espécie de fórmula mágica para fazer as redes sociais crescerem. A sua estratégia precisa ser personalizada para o seu tipo de negócio e para os atributos de marca que você quer destacar para o seu público. Então, por isso que surgiu essa ideia de fazer uma sátira, né? De que seria muito simples, muito mágico fazer uma publicação que viralize. Só que a realidade não é bem assim. Existe muita estratégia por trás de um post que funciona, que dá certo e que vende. Então não dá pra simplesmente esperar que a fada do post surja com uma varinha mágica e vai te dar uma grande ideia. É preciso ter um exercício constante de busca de referências, planejamento, produção, né, ou seja, criação e estratégia. Por isso hoje eu separei algumas dicas para vocês utilizarem estratégias de neuromarketing, que é essa ciência que estuda a tomada de decisão pelo cérebro humano, e branded content, que nada mais é do que o conteúdo de marca, o marketing de conteúdo. Mas a realidade é que os tempos áureos do conteúdo já passaram. O conteúdo virou commodity e hoje é preciso se diferenciar. Mas como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa é abandonar aquele comportamento de manada. Então vai lá, observa o que os grandes players de mercado do teu nicho estão fazendo e tenta ir na contramão, sabe? Tenta, em vez de copiar tudo que já vem sendo feito, pensa fora dessa caixa. Pensa tentando linkar com outras expertises que tu tem, que tu pode criar que seja único. Vou dar alguns exemplos meus. Quando eu comecei a produzir conteúdo gastronômico no perfil Magra de Ruim, eu via que os food hunters, os food bloggers da época, todos eles, na sua grande maioria, eram anônimos, ou seja, eles postavam só as comidas, só os restaurantes, os pratos, mas eles nunca apareciam, a gente não sabia quem estava por trás do perfil. E eu olhei para aquilo e pensei, vou fazer diferente, as pessoas vão saber quem é a Magra de Ruim. E foi assim que eu comecei, mostrando a minha carinha ali nos stories, conversando com a minha audiência, e isso gerou muita fidelização, porque as pessoas sabiam quem eu era. Então isso era mais um atributo para construir a minha credibilidade enquanto marca. Quando eu ia num restaurante, eu mostrava a minha expressão facial provando, né, aquele prato, que é muito mais forte do que qualquer palavra, qualquer legenda, qualquer foto que eu pudesse trazer. No meu outro perfil, o Luiza Ramires, eu também faço esse comportamento de ir contra o que tá todo mundo fazendo. Então, enquanto os perfis que falam de marketing costumam postar freneticamente e sem um grande embasamento teórico, no sentido de que eles trazem a dica, mas sem trazer a explicação, sem trazer a base científica daquilo, eu já tenho um comportamento mais de slow content, que a gente chama, que vem da mesma vertente do slow food, do slow fashion, que preza a qualidade em detrimento da quantidade. Então, todas as minhas publicações eu busco fazer uma pesquisa, eu busco trazer os referenciais teóricos daquilo para que as pessoas possam se aprofundar um pouco mais no assunto, porque essa é a imagem que eu quero construir. E para fazer isso, eu não ia conseguir ter uma produção tão frenética assim, né? Ter tanta quantidade de publicações. Cada explicação que eu tô trazendo, eu quero que a pessoa entenda por que é daquela forma. E essa é a maneira como eu busco me posicionar. Eu quero que as pessoas tenham no meu perfil um lugar de consulta, onde elas sabem que elas podem aprender, onde elas sabem que elas podem se aprofundar. Por isso é importante a gente definir um nicho e entender de que maneira a gente quer ser visto pelo nosso público dentro daquele nicho, né? Como que a gente pode se diferenciar de tudo que todo mundo já está fazendo. Para construir uma base de audiência forte, que a gente chama hoje de comunidade, é importante a gente ter canais de conexão com essa audiência, ou seja, pontos em comum, pontos que as pessoas podem olhar e pensar, nossa, essa pessoa é semelhante a mim, ou essa marca me representa, é semelhante ao que eu vivencio. Temas que aproximem vocês. Tem uma frase muito boa que diz, é preciso
ser interessado para então se tornar interessante. Eu gosto muito dela. Redes sociais é muito sobre isso. E não tem problema se você não tiver milhares de seguidores. Se essa comunidade que você construiu for fiel a você, confiar na sua palavra e comprar os seus produtos e serviços, essa conexão que você está construindo vai ser responsável pela disseminação da sua marca, ou seja, só alimentar com publicações que sejam interessantes, que ajudem essa audiência, que sejam estrategicamente pensadas para serem compartilhadas, que essa comunidade vai fazer o trabalho de disseminar a tua marca nas redes sociais. Muito importante, nunca subestime o poder de um bom boca a boca. Nas redes sociais funciona da mesma forma. Utilize histórias. Um fato inserido dentro de uma história tem 22 vezes mais chance de ser lembrado, de fixar na memória desse seguidor, desse cliente, do que o fato solto, como um dado estatístico, por exemplo. O nosso cérebro, ele não pensa em abstração, ele pensa por imagens. Então, quanto mais concreto a gente conseguir ser numa explicação, melhor a gente está fixando aquele conteúdo na mente das pessoas. Então, é muito importante facilitar essa linguagem, né? Em vez de tentar ser rebuscado, falar jargões do teu nicho, tenta democratizar essa linguagem, democratizar esse conhecimento para mais pessoas. Fazendo isso, eu aposto com você que mais do que uma estratégia de crescimento de audiência, de engajamento, você vai ter uma poderosa estratégia de vendas. Quer saber mais? Então já me segue lá no Instagram, no @Luiza com S, Ramires com 2 Es no final, que tem muitas outras dicas sobre redes sociais e vendas no Instagram para ajudar vocês.